Muito bom, pessoal. Bom dia. Então, nós vamos começar aí o capítulo 11. O capítulo anterior eu vou fazer depois, tá? Então, nós vamos estudar. Nós já vimos, na verdade, aí estatística, tá? Nós vamos fazer um resumo de estatística. Vamos ver o que é estatística, com o que ela trabalha, qual é a sua importância. E isso a partir do... está no capítulo 11, tá bom? Então, nós vamos ver a estatística. Vamos estudar aí os gráficos e tabelas utilizados na representação de dados e pesquisa. Quando se faz uma pesquisa, você tem que ordenar esses dados e você vai ordenar e colocar esses dados em um lugar que todo mundo que possa ver possa entender o que está acontecendo. Esse lugar se chama, quando nós aprendemos lá no início as introduções sobre gráfico. Então, nós vamos aprender a representar dados estatísticos em tabelas e gráficos, tá bom? Aí nós vamos ver o que é uma tabela, como montar uma tabela e tudo mais, pessoal. Muito bem. O que acontece? Aqui na apostila é para vocês fazerem leitura, que ele vai dar uma breve introdução aí sobre a questão da tabela, como organizar uma tabela, tá bom? Então, eu peço que vocês façam aí a leitura dessa parte, tá, de tabelas, para que fique mais fácil o nosso entendimento sobre isso, pessoal. Aí ele dava aí vários tipos de gráfico para vocês em uma tabela, tá? Lembrando que para construir um gráfico, nós temos que ter aí os elementos básicos para a construção de um gráfico. Um gráfico vai ter um título, esse gráfico vai ter uma legenda, e esse gráfico também vai ser contido de números. Esses números vão dar para nós uma característica, como esse gráfico aqui, por exemplo, ó, onde ele tem legenda aqui e tem algumas características dessas barrinhas na vertical aqui, tá bom? Muito bem, aqui nessa página ele está enfatizando três tipos de gráfico: gráfico de barra, ou gráfico de colunas horizontais, gráfico de linhas, e aqui embaixo o gráfico de setor, tá? Ou gráfico de pizza, que nós trabalhamos aí com a porcentagem de algumas coisas, tá bom, pessoal? Depois disso daí, nós vamos trabalhar a introdução da organização de dados propriamente dito em uma tabela, tá? Nós vamos aprender aí a construir uma tabela com os elementos aí, com esses dados, e aprender a trabalhar uma coisa interessante chamada frequência. Nós vamos ver o que é uma frequência absoluta e o que seria essa frequência relativa, tá? Lembrando que uma frequência relativa é uma porcentagem. Então, eu vou pegar alguns dados e eu vou ver a porcentagem. Porcentagem estatística se chama frequência relativa. É um dado em porcentagem dentro dessa estatística, tá ok? Aí ele vai dar aqui, na continuação, aí as características de uma frequência absoluta, de uma frequência relativa. Vai passar alguns exemplos, tá? Explicando detalhadamente aí para nós o que seria cada um desses exemplos. E nas próximas páginas, os exercícios disso, tá ok? Então, nós vamos ver tudo isso daí a partir de agora, tá bom? E pessoal, uma coisa também, eu vou passar um videozinho para vocês, um outro vídeo interessante para ajudar na compreensão de gráficos. São vários tipos de gráficos que nós temos, tá? Então eu vou passar um videozinho explicando os diversos tipos de gráficos que nós vamos trabalhar, tá bom? Nós temos uma infinidade de gráficos, pessoal. Nós temos gráfico de barra, temos gráfico de pizza, gráfico de setor, nós temos gráficos de colunas, na horizontal, na vertical, nós temos gráficos de linhas, nós temos infográficos, pictográficos, existem vários tipos de gráficos e cada gráfico vai trazer uma característica diferente, tá? Então eu vou passar um videozinho aí de uma introdução com os tipos de gráficos e depois a gente continua o nosso estudo, tá bom, pessoal? Então até daqui a pouco.